Olá, estamos começando mais um episódio do nosso videocast do Grupo André Borba e hoje nós trouxemos uma paciente muito querida. Tudo bem? Um prazer estar com você aqui. Prazer Regina é meu. Nogueira está aqui com a gente. Regina, para a gente começar o nosso papo, eu gostaria muito que você explicasse já para o nosso público o que você faz nesse trabalho de mentoria e rebranding. Bom, primeiro, para mim é uma honra aqui estar conversando com vocês, porque eu tenho um respeito imenso pelo Dr. André, que me operou e foi assim uma experiência absolutamente incrível. E acho que esse é um dos motivos porque eu estou aqui, né? E na verdade ele acabou fazendo um rebranding nos meus olhos. Então tem essa a ver. É a parte né? mais exatamente. É caso verdade. Caso verídico, né? É. Na verdade, eu tenho uma carreira grande como executiva de marketing, de propaganda. Trabalhei na Europa, nos Estados Unidos e tal. E depois chega um momento que a tua alma grita para você ir atrás do seu propósito de vida. Sempre. E eu fiz uma transição de carreira há 11 anos, da noite para o dia, para trabalhar com a cabeça das pessoas, para trabalhar com a transformação de pessoas. Porque depois de quase 20 anos no mundo corporativo, Sim. você vai vendo tudo o que acontece, porque o jogo corporativo é uma brincadeira para gente grande, né? E aí você decidiu entrar para a área de mentoria? Exato. Foi uma transição. Então. Foi uma transição de carreira violenta. E eu comecei como consultora empresarial. Então, eu ia dar consultoria para as empresas de marketing, gestão de pessoas e tal. Que eu faço ainda isso. Sim. E aí eu fui notando a solidão do dono da empresa. Então, muitas vezes, eu dando consultoria para uma empresa, o dono me ligava, mandava uma mensagem assim: "Oi, Regina, tudo bem? Desculpa te incomodar, eu sei que é sábado, mas será que a gente poderia trocar uma ideia? É rápido?" E eu fui vendo essa solidão, né? Porque o dono da empresa, e acho que assim, todo dono de empresa, dono de consultório, Sim. de clínica que está aqui sabe disso. Às vezes você quer falar com o teu sócio, mas o problema é o sócio. Às vezes você leva para casa para falar com o seu marido ou com a sua esposa, acaba o casamento. E para você falar com alguém que trabalhe com você, é diferente a perspectiva, né? E aí eu fui me capacitar em coaching. E eu fui entendendo que para fazer a consultoria para uma empresa, quando uma empresa te chama para uma consultoria, o problema é sempre o dono. Sempre. Porque a empresa são os valores do dono. E é isso que desce. Então, isso faz parte da cultura da empresa que vai sendo desenvolvida. Montada em cima daquilo, Exatamente. Das vivências, das experiências do dono. Exatamente. Como, por exemplo, a clínica do Dr. André. Sim. Você entra lá, não é aquela frigidez, né? Eu falo que é uma Sim, frigidez. de clínica médica, né? Tem um acolhimento, e isso faz toda a diferença. Ele se preocupa bastante com isso. Bastante. Ele é isso, Sim, né? sim. Então, você vê claramente os valores. E aí, com isso, na sequência, eu fui convidada para fazer parte de um grupo seleto para desenvolver mentoria com 12 altos executivos pela Alba Berhoff, que é incrível. Que é bem conhecida. Então, durante um ano, ela fez uma formação em mentoria. E aí eu fui continuando o meu trabalho e me capacitando o tempo todo. Aí eu fiz governança corporativa no IBGC, Nossa. que é aí uma terceira carreira, né, de conselho. Trabalho com vários conselheiros. Depois eu fiz constelação familiar empresarial. Nossa, eu adoro constelação. Porque quando você trabalha com pessoas, é infinito. E a constelação, ela ajuda você a enxergar o invisível. É enxergar um subconsciente ali, né? É incrível. É incrível. É incrível. Tanto que tem vários clientes meus que eu falo, a gente olha, já direciona, faz uma constelação, né? Eu não atuo como consteladora, Sim. mas fiz a formação e participo bastante. Depois, comunicação não violenta, eu sou associada da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Depois, eu fui fazer uma pós-graduação em neurociência e comportamento. Ai, que legal. E depois em saúde mental, socorrista em saúde mental.
e The Art of Hosting, que é conversas regenerativas. Que legal. Então, eu tô sempre... É um currículo, vocês estão vendo, né? Aquele currículo que entende bem da mente humana, né? Mas a minha formação, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. A Escola Superior de Propaganda e Marketing e Economia. Então, assim, eu fiquei na economia doméstica. Às vezes eu acho que é essencial, né? A gente entender a mente humana para trabalhar com o ser humano. Exatamente. Eu, como profissional da saúde também... Você sabe disso. Eu acho essencial. Eu fiz 1 ano de pacientes psiquiátricos no Hospital das Clínicas. Uau. E você já foi na biblioteca do Hospital das Clínicas, do Instituto de Psiquiatria? A biblioteca é enorme. Incrível. Eu conheço por causa do Doutores Alegria. A coisa mais linda. Eu entrava lá e ficava louca. Eu sou alucinada pela saúde mental, né? É fundamental. É fundamental. E me diz uma coisa, o que você acha? Você acha que todas as marcas, para permanecerem vivas, precisam de um rebranding? Qual que é a sua visão como mentora quanto a isso? Olha, eu acho que tem, junto com essa sua pergunta, o mundo mudou. Sim. A pandemia, ela veio para chacoalhar todo mundo, para rever seus valores. Olhar o que realmente é essencial. Essencial. Então, a pandemia já foi um grande rebranding no mundo. Porque o planeta falou, para de me maltratar, então eu vou parar tudo. Se você espremer, é isso. Eu pensei exatamente assim, né? E aí, tanto que para mim, o meu trabalho, eu já atendia muitas pessoas, inclusive fora do Brasil, virtualmente. Então, a pandemia para mim foi incrível. Porque eu, inclusive, faço parte de um grupo que chama Mulheres do Brasil, com a Luísa Trajano, e a gente fez, assim, um mutirão para ajudar mulheres durante a pandemia. Né? Porque durante a pandemia aumentou o índice de violência doméstica, aumentou o índice de depressão, ansiedade. Nossa, incrível. Né? O Brasil é número 1 em ansiedade, exatamente. Né? E o 4 em depressão. E então... até o de suicídio, né? Exato. Tiveram números, assim, acréscimos enormes. Enormes. Inclusive... de adolescentes, né? Sim. Eu tenho um filho de 19 e um de 21 e foi muito tranquila essa passagem, mas você tem que conduzir tudo isso para ser tranquilo, né? Você tem que ter essa serenidade. Então, em função de toda essa mudança do mundo, o mundo passou por um rebranding e ninguém mais é a mesma pessoa. Todos nós estamos mudamos em alguma coisa, avariados. E todas as marcas precisaram fazer um rebranding. Exatamente. E quando eu criei a metodologia do personal rebranding, que aliás eu vou fazer uma parte aqui, não é personal branding. É rebranding. As pessoas falam, então você trabalha com branding e tal. Sim, eu trabalho com rebranding. As pessoas falam, mas o que é isso? O personal branding é quando você tem uma meta e você tem que criar uma personagem para atingir um objetivo. Isso é o personal branding. Então você vai se vestir de um determinado jeito, tal, tudo que você definiu para chegar lá. O personal rebranding não. Ele é uma reconexão de você com a sua verdade. Porque quando você está plena na tua verdade, a tua potência aumenta, é máxima. Então, o que acontece? Você escuta melhor, e ouvir é uma arte. Você enxerga a situação como ela realmente é, e você fala o que você deve falar. E você consegue comunicar, né? Exato. Então, o processo de rebranding é reconectar você com a sua essência. As pessoas falam, mas isso é muito etéreo, eu não entendo. É um processo de autoconhecimento, e eu fui percebendo, por ter trabalhado a vida inteira com marcas, que reposicionar uma marca é como reposicionar uma pessoa. Às vezes você não precisa engordar, ou emagrecer, cortar o cabelo e etc. Mudar a tua embalagem, Sim. Assim como uma marca. Então, uma marca, quando precisa se reposicionar, ou ela precisa mudar a embalagem, ou ela precisa mudar o ponto de venda, ou ela precisa mudar o conteúdo, os ingredientes, mais sódio, mais açúcar. Nós também. Então, é um processo de ajuste de comportamentos para você poder expressar a marca que você realmente é. E não a personagem.
Porque a gente não se dá conta que a gente vai criando personagens ao longo da vida, e o problema é que a gente começa a acreditar nas personagens. Verdade. E com isso você vai se distanciando da tua essência. E aí você se perde. Afinal, o que que eu quero? Para onde eu vou? O que que eu faço? Porque você não está na tua plenitude, da tua verdade. Pode perceber. Quando você vai falar sobre alguma coisa, ou quando você vai, sei lá, explicar alguma coisa, que você está pleno, você está confortável. Exatamente. E o que que a gente quer na vida? Tá em paz, tá em equilíbrio, tá confortável. Porque você não percebe que isso muda o teu padrão mental. E quando você muda o teu padrão mental, você também atrai pessoas. Exatamente. Isso para mim é essencial, É porque a gente entra em mágico. uma frequência e aí você atrai Exatamente. quem sintoniza com você. Não Bom, é? você me desculpa, eu me apaixono quando eu falo disso. Eu também, mas eu quero que você fale exatamente por isso, porque eu acredito plenamente nisso, que nós dependemos da nossa frequência e de que a gente vai sintonizar com quem está ali na nossa sintonia. Então, para isso, a gente precisa achar o nosso centro. Exato. Então, eu entendo que a sua mentoria, ela acaba trazendo de volta, né, a gente para o nosso centro e podemos ressignificar a nossa marca, de repente. Exato, exato. Então, eu vou contar um exemplo de uma cliente, era uma executiva numa empresa, eu atendia vários executivos e um dia ela chegou muito nervosa, porque o processo é um processo de 3 meses, uma vez por semana, 1 hora, e tem uma cadência, exercícios, técnicas que você vai aprendendo. E geralmente você entra como uma marca e sai como outra. Como assim? Por isso que se chama rebranding. A pessoa, ela chegou para o atendimento muito nervosa. Não aguento mais essa empresa. A dona da empresa fica me chamando para ver buffet infantil. Eu estou no telefone, a pessoa na minha frente fica falando comigo. Ela estava totalmente revoltada. E ela foi se acalmando. Eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse uma marca, que marca você seria? É uma pergunta difícil. Sim. E que eu estou, inclusive, fazendo para você e para todo mundo que está me ouvindo agora. Mas que marca que eu seria? Ela parou, aí ela falou, Bombril. Aí ela falou, Bombril! Claro! Eu virei pau para toda obra. Eu que não ponho limite. O problema é meu. Eu que tenho que mudar. E começou a discorrer sobre as características. Você falou a marca exatamente que eu pensei. Olha só. Bombril. Aí a gente foi trabalhando, acalmando. Eu falei, eu vou testar mais uma. No final, quando ela estava mais tranquila, eu falei, agora me diz uma coisa, que marca que você gostaria de ser? Eu conto isso sempre nas minhas palestras e as pessoas se divertem. Sim. E ela respondeu, Omo. Eu falei, o sabão, Omo? Ela falou, por quê? Eu falei, porque Omo entrega. Omo as pessoas respeitam, não tem questão. Se a mulher vai no supermercado e não tem Omo, ela não compra o concorrente, ela vai em outro supermercado. E começou a falar sobre os atributos da marca. Falei, é isso. O que é incrível nesse processo, e ele é totalmente inovador, eu desenvolvi isso exatamente por causa da minha experiência, porque na hora que você se vê como uma marca, você se dá conta de como você está se expressando para o mundo. E aí você se dá conta por que você não consegue chegar no teu objetivo. Você está patinando e você não percebe que você quer expressar algo e acha que você está abafando, mas na verdade você está se distanciando da tua meta, sem perceber. Então as pessoas me perguntam, mas como é que faz isso? Autopercepção. A gente não se percebe. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje, eu pus uns colares, eu pus a cor vermelha, porque eu acho que é uma cor... Isso tudo, quem não me conhece, quem me viu no vídeo está falando, ela é isso. Eu estou achando que ela pode ser uma mulher interessante. Nossa, ela é gorda, ela é magra, ela é verde, ela é azul. Não importa. Se você entrar num lugar, se você não abrir a boca, a sua marca está expressando algo. Será que você está expressando exatamente quem você é? Ou uma personagem que em algum momento
você vai se dar mal. Que em algum momento você colocou ali ela a funcionar. Exatamente. E daí você está expondo ela. Nossa, isso é sensacional. E ela saiu da sala e falou, a partir de agora, eu vou sair dessa sala sendo homo. Chega de ser bombril. Bom, um tempo depois ela foi promovida, ela conseguiu contratar a equipe que ela precisava e ela foi percebendo, porque sempre tem que partir da gente. Por isso que esse é um processo de acelerar para dentro e você fazer a transformação interna. Sim. Por isso que é diferente do personal branding. Nossa, é sensacional. É um rebranding. Exatamente. Rebranding. Vamos aproveitar, então, eu queria que você explicasse um pouco pra gente sobre o seu livro. Você é uma marca, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só, esse livro aqui é Como Você Decidiu Vou Escrever um Livro. Então, quando você cria... é uma marca, é sensacional, né? Quando você é louca e resolve criar uma categoria, você precisa registrar isso. Tem uma publicação. E aí, antes da pandemia, eu comecei a escrever o livro. Daí eu parei, falei, não sei e tal. Seres humanos, né? Sim. E aí, na pandemia, eu resolvi terminar, lançar, sozinha, sem editora. Louca, não, né? Mas você, foi um tiro ali que você deu e falou... Foi, porque eu acho, quando você tem uma experiência incrível, você é o que você compartilha. Sim. A Luísa Trajano fala muito isso. Sim. Você é o que você compartilha. E eu fui vendo o quanto esse processo ajudava as pessoas a se reconectarem. Eu tenho clientes que falam assim, minha vida é a RDR. Antes da Regina e depois da Regina. Ai, Regina, porque olha, você fez essa mudança comigo. Não. O meu papel nesse processo é provocar. Porque se você chega para uma pessoa e fala, olha, agora você tem que fazer isso, você tem que se vestir assim, tem prazo de validade. Porque se você não incorporou isso, você vai falar, não vou fazer mais. Aquela louca me falou para fazer isso. Mas quando você introjeta e você percebe que se você fizer pequenos ajustes de comportamento, você transforma a situação e você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, você enxerga o benefício. E aí você vai fazendo o seu rebranding. Sim. E expressando a marca que você realmente é. E você teve alguma inspiração para escrever esse livro? A inspiração foi... Assim, após a mentoria que você fez, Sim. Você falou, não, vou escrever sobre isso. Na verdade, os próprios clientes, pelos depoimentos, o feedback que eu fui tendo, as pessoas falam, você mudou minha vida, não sou eu que mudo. Sim. Mas elas falam, sabe, a Regina mudou minha vida, a Regina me transformou, eu não estava enxergando, estava na minha frente, era uma coisa óbvia, agora eu cheguei no meu objetivo, agora eu me expresso como uma Nike, agora eu me expresso como, enfim, várias marcas, né? Multinacionais. Então, é muito... Por exemplo, eu tenho clientes que elas falam assim, a marca que eu queria ser é a Michelle Obama, por exemplo. Que é uma mulher de força. Ela é uma marca. Então, quando a gente se dá conta de que nós somos marcas, você começa a ficar mais atenta, né? Então, é um processo transformador. Sim. Incrível. E o benefício que você pode trazer, por exemplo, como consultora de empresas, uma consultora, quando entra numa clínica para fazer uma transformação de cultura ou de gestão, todas as pessoas que trabalham ali vão olhar para você e falar, essa mulher veio aqui para me criticar, ela vai me mandar embora. Porque a gente fantasia. Sim. Né? Quando você entra e você faz um trabalho de mentoria com os decisores, com as pessoas, e o dono da empresa explica para a empresa o que você está fazendo ali, você percebe que muda a situação? Muda. Completamente. E aí você dá essa mentoria para todos os funcionários, digamos assim? Ou é para o dono da marca, da empresa? É o que eu sempre falo. Quando uma empresa me chama para consultoria, mexer com a cabecinha de o problema todo mundo. é sempre o dono. Porque o dono, ele às vezes não percebe, e eu faço muita palestra de liderança, trabalho de team building, trabalho com equipes. O líder, ele não percebe que ele é líder. Então,
por exemplo, crise, a empresa cortando pessoas, e um dia ele vai com Porsche, outro dia ele vai com uma Sim. Maserati. Você está dizendo muitas coisas. Exatamente. Né? E o líder não percebe muitas vezes. Então, quando você trabalha a liderança nesse rebranding se dá conta de que todos os movimentos da sua marca, da marca do líder, o líder é aquele que todo mundo quer ser igual. Então, presta atenção em como você se expressa, porque o líder, ele não manda, ele inspira. Tem uma grande diferença. É verdade. E E ele aí- precisa se colocar na posição de liderar, né? Exato. E assumir e entender, se situar como líder. Você assume uma responsabilidade sobre você, sobre todas as pessoas da empresa. E as pessoas sentem isso. Sentem. E isso transforma a cultura da clínica, da empresa, o que for. Porque os valores estão no dono da empresa, no presidente da empresa. Quem dá o tom é ele. Sim, sim. Então é transformador, porque você tem que começar da essência, para essa essência descer. Então, como é que você vai passar para os gestores, para os seus liderados, algo que você não pratica? Ou algo que você não se dá conta, que você está falando, olha, vocês têm que fazer isso e aquilo, mas você não faz. Sim. Tem prazo de validade. Sim, sim. Ou a empresa pode ser muito próspera, mas vai ter um momento. Prazo de validade, né? Isso aí é fato. E isso afeta a saúde mental das pessoas, hoje mais do que nunca. Que acaba saturando, acho, né? O que hoje é fundamental para uma liderança? Com as pessoas sentirem confiança, segurança psicológica, que é o que mais fala hoje, porque todo mundo tá diferente do que era. E tem E o lugares... mundo tá diferente. Exatamente. Até a inteligência artificial, ChatGPT é uma revolução. A inteligência artificial é para entrar em depressão, às vezes. Exato. Porque a gente muda a foto, eles mudam coisas que você olha e assim, você olha e você acha que você não tem nada. Mas ele vai lá e muda a sua foto. Eu falei sobre isso outro dia até. Olha aí. Porque é importante, é extremamente importante a gente saber lidar com a inteligência emocional, saber lidar com o ChatGPT. Nossa. Faz tudo que a gente É transformador. mais revolucionário, isso eu ouvi há um mês atrás do vice-presidente da Microsoft, ele falou, o ChatGPT, essa transformação é muito maior do que quando veio a internet. As pessoas têm que se preparar. E ele estava falando para um público do IBGC, só de conselheiros, e você como conselheira de uma empresa, você tem que se adaptar e você tem que se transformar. O mundo mudou, como é que você vai ser conselheiro de uma empresa se você está em outro século? Sim. Então, o rebranding é fundamental, porque para você lidar com a inteligência artificial, você primeiro tem que estar conectado com quem você é, senão você se arrebenta. Exato. Tem que ter saúde mental. Exatamente. E olha, é uma trilha. Sim. É um processo. Não, né? eu já estou sentindo aqui que a dificuldade que a gente tem às vezes, como você falou, qual marca você se vê? Eu pensei em uma, e aí você falou, não, precisa de se reposicionar, e aí é muito real. Por exemplo, quem não fala a língua digital hoje, está morto. Claro, às vezes o objetivo da pessoa é só ficar de chinelão assistindo televisão e tudo bem. Esse é um processo que respeita a opção das pessoas. Agora, quando você começa a se sentir mal porque você não está acompanhando, hoje a maior competência que uma pessoa tem que ter para sobreviver no mundo é adaptabilidade. Resiliência, né? Então, adaptabilidade exige várias coisas. Sim. Resiliência, você se enxergar, você perceber que impacto que você causa no outro. E é um processo. É um processo. Um processo lindo. O mais lindo do processo, para mim, é ver a capacidade do ser humano de se transformar. Sim. A pessoa fala, nossa, no final do processo eu entrego um documento com todo um panorama de tudo que foi trabalhado, quais os comportamentos, qual o principal comportamento que você precisa pôr em prática.
E a pessoa fala, é impressionante, eu não via que eu estava fazendo isso. E por isso que eu estava patinando. Sim. Ou a pessoa fala, agora que eu me dei conta, como eu estava me fazendo de vítima. E quando uma pessoa entra num processo com vitimismo, eu mesma convido a pessoa para jogar para mais para frente. Porque a pessoa que se faz de vítima, e não é porque ela quer, muitas vezes ela não percebe. Sim. Ela não sai do lugar. Fica patinando. E você tem que, para esse processo, você precisa estar Impulsionar, disposto né? Tem que ter a olhar para o seu lado B. Aquele que a gente põe embaixo do Sim. tapete. Agora, a boa notícia, é humano. É. É lindo isso é humano. Mas a hora que você quer dar mais valor ainda para a sua vida e ser mais confortável na vida, e você vai fazendo esses ajustes, você transforma a sua vida. E agora eu queria falar da sua transformação na nossa clínica, Ah, né? incrível. Na sua transformação com o Grupo André Borba. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo sobre a sua experiência na clínica, sobre o seu tratamento mesmo com o Dr. André Borba. Sim. Vou mostrar o seu antes e depois para saber se essa transformação mudou alguma coisa em você. Sim. Porque eu vejo muitas vezes, se não me engano, eu fui numa palestra do Augusto Cury, Sim. e ele falou que tinha uma sobrinha que era excelente comunicadora, mas ela, antes de fazer uma plástica no nariz, não fazia palestras, ela ficava em casa treinando. E aí ela foi lá, fez a plástica no nariz, e aí ela saiu dando palestras, então se transformou. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Olha, eu nunca fiz isso de publicamente falar sobre alguma coisa, mas a minha experiência com o Dr. André e toda a clínica foi uma coisa tão incrível. E assim, quando você é uma pessoa de comunicação e de marketing, sim, você sabe detectar o que é verdade ou o que é não. Então, assim, esse testemunho é a coisa mais verdadeira. Porque eu, obviamente, eu fico muito exposta nas redes Sim. sociais, né? E aí a idade vem vindo e você vai vendo que vai caindo, né? E a gente repara, né? E na pandemia eu acho que a gente acabou reparando mais. Muito, muito. E aí, quando isso começa a te incomodar dessa maneira, isso sim pode atrapalhar o teu desempenho. É impressionante. E quando você se dá conta que você precisa de uma transformação física, bom, eu gostaria de fazer no corpo inteiro, na orelha, no pé, etc. É porque tem alguma transformação interna pedindo socorro. E aí, fazer uma plástica no rosto ia inviabilizar uma série de coisas. É uma coisa que dá receio, você tem medo e tal. E aí, a minha dermatologista, eu conversei com ela e ela falou, realmente, acho que seria um caso clínico. Aí você tem vontade de se matar, né? Você fala, ela não precisava ter dito isso. Chegou e é hora de fazer, né? Eu falei, eu tenho consciência. Eu falei, você tem alguém para indicar? E ela falou, olha, eu atendo muitas pacientes que vêm do Dr. André. Eu conheço ele e tal. Ela me indicou. Eu cheguei lá, marquei, muito determinada. A partir do momento que eu conversei com ele, e a maneira como eu fui tratada, eu falei, opa, eu saí de lá marcando a cirurgia para dali a 20 dias. E as pessoas falam, não, mas você já quer marcar? Não, eu quero marcar. Não, mas e se não aprovar o convênio, não sei o quê? Não importa. Decidida. Por quê? Ele transmite, primeiro, humanidade, Sim. que é fundamental. Eu trabalho com pessoas. Segundo, uma certeza de qual é o papel dele na vida. Então, é uma leitura um pouco mais profunda. Mais profunda. Mas bem mais crítica. E é a segurança também, né? Então, assim como um líder, você precisa sentir confiança. É esse cara. Eu não olhei da internet, nem sobre ele. Eu não fui ver como era a plástica. As pessoas falam, mas você foi pesquisar? Não. Eu vou fazer dia tal, às 8 da manhã. E quando o Dr. André chegou, eu já estava na maca e tal, eu falei, olha, eu estou muito tranquila, eu não fui procurar nada. Ele falou, a gente sente isso. Então, tem
é uma moeda de troca. Sim. E isso foi lindo. Quando ele falou isso, eu falei, esse cara é incrível. Porque você percebe a sensibilidade e o quanto para ele também é um desafio. Sim. Ele vai cortar a tua cara. É isso mesmo. O teu olhinho. Bom, é uma responsabilidade enorme, gigante. né? Bom, fui para casa esperando ficar roxa, verde, inchada. Falar, bom, mas e o inchaço? E o roxo? E não teve. E eu fui ficando, juro, petrificada. E o que eu precisei de apoio, prontamente dado pela enfermeira, porque assim, a liderança, a equipe retrata a liderança. Sim. Né? E aí ele intercedeu numa questão e etc e tal. E eu realmente eu fui para a internet para fazer um depoimento, que nunca fiz isso. Porque foi incrível. Eu não tive um roxo, eu não me senti insegura, eu estava tranquila. E assim, quando eu mostro para as pessoas, porque eu fui fotografando dia a dia na primeira semana, depois eu falei, chega, já tá bom mesmo. Sim. Né? Tirar os pontos e tudo mais. Eu fui ficando muito surpresa. Porque aquela fantasia que todo... Por isso que você tem que estar conectada com você. Sim. Porque quando você está segura, você não permite que as pessoas interfiram no seu sentimento. E aí fui indo, e as pessoas... Aí eu falava, e o pós é cada dia melhor, né? Troca pra mim, Lucas. As pessoas falavam... Eu falei, então, eu fiz uma plástica. Diferença. As pessoas falam assim, mas você não precisa falar quando você faz plástica. Eu falei, não, eu preciso. Porque as pessoas falam, mas faz quanto tempo? Não, faz uma semana, faz um mês. Não é possível. André Borba, anota aí. Porque a gente vê, às vezes, como você mesmo falou, tem muitos pacientes que chegam e eles vão pesquisar na internet. E na internet, hoje, a gente não encontra coisas agradáveis de se olhar. Não. Então, você vê pessoas com hematomas, você vê pessoas... Chuck, né? E aí tem pacientes que vêm com o fio, assim, pendurado, e você olha uma coisa tão... E a cirurgia dele, eu vejo tanto, todas as pacientes, é tão delicada, é tão limpa, né, digamos assim, porque você não vê os hematomas, você não vê aquela coisa, né, que a gente vê na internet. Exato. E você acha que isso mudou alguma coisa na área que você trabalha hoje? Te deu mais segurança para lidar? Às vezes, eu não sei se você faz muitos vídeos, sim, né, para internet e tudo mais. Você se sente mais segura hoje? Olha, a maior diferença é comigo de ter tido a coragem de ser a minha melhor versão. Sim. Na área física, né? Claro, precisa mais 30 plásticas, não tem problema. Mas nos olhos é algo muito... E eu até contei para ele, eu falei assim, as pessoas falam, nossa, mas que impressionante. Eu falei, gente, eu tenho olho. Aí todo mundo ria. Porque você olha no espelho todos os dias e não se vê. Sim. E aí eu falava, nossa, mas... É uma experiência interna muito grande. E quando você se transforma internamente, o externo sente. Sente. E as pessoas perguntavam assim, mas você fez a parte de baixo também? Né? Sim. A gente exterioriza, né? Isso. E aí, eu acho, assim como o meu trabalho, que eu sempre procuro compartilhar, porque sempre, às vezes tem alguma coisa que você fala que você pode contribuir naquele momento para a pessoa. Então, eu também estou dividindo aqui uma experiência que eu tive com ele, que assim, eu quero compartilhar, porque talvez o que eu esteja dizendo aqui possa contribuir com várias pessoas. Sim, com certeza. Né? Não pelo rebranding, mas pela coragem de você ser a sua melhor versão. Sim. Né? Então, eu acho que, como o meu processo... Extremamente importante. É um ato de coragem. É um ato de coragem. Né? Então, essa coragem, ela significa o quê? O quanto você gosta de você. O quanto você se prioriza. O quanto a beleza externa está dizendo muito sobre a sua beleza interna. Então,
O buraco é mais embaixo. Não, mas isso é essencial. Os olhos são o espelho da alma, né? Exatamente. Então, essa é a parte assim que a gente fala, os olhos são o espelho da alma. Então, tudo que a gente está sentindo por dentro, a gente exterioriza. Isso é fato. Fato, assim, que a gente vê nitidamente quando a pessoa está triste, quando a pessoa está feliz. Exato. Ainda mais quando são pessoas mais sensíveis como a gente. Exato. Né? Que já tem essa sensibilidade de saúde mental e entender melhor o ser humano. Eu queria fazer um ping-pong com você agora. Okay. Que você indicasse para as pessoas que estão assistindo, além do seu livro, que a gente já sabe, algum livro que você tenha, livro de cabeceira que você goste. Olha, na verdade, o livro que eu estou lendo agora é Empresas que Curam, que é exatamente um livro que mostra a mudança que pode existir dentro das instituições e das empresas a partir dos valores que você implementa naquela empresa. Então, porque a gente sabe que o mundo corporativo é cruel. É cruel. É um jogo. E para você poder sobreviver nesse jogo, você precisa cuidar da tua parte interna. Então, esse livro é um dos livros que eu estou lendo agora. Na verdade, eu estou com vários Fica ali. Aquele bolinho ali do lado da cabeceira. Tem algum país que você gostaria muito de conhecer? Alguma viagem que você gostaria de fazer? Várias. Mas eu Viagem dos sonhos, então. Eu queria muito conhecer Istambul, porque tem um mistério por ali. A questão da música, da arte envolvida na vida das pessoas e também os valores, né? É uma coisa assim, para mim, muito gritante. Eu brinco que eu devo ter sido uma esfirra em outra vida, porque eu gosto da música árabe, eu já fiz dança do ventre, etc. Ai, que legal! Quando eu era jovem. Então, tem alguma coisa nessa cultura que me seduz, né? Então, eu gostaria muito de... É um lugar que é um objetivo, e em algum momento eu vou estar lá. Não, mas tem mais uma lista de umas 36 localidades. Todos nós temos, né? Vamos conhecer o mundo. Uma palavra que te define, Regina? Profundidade. Profundidade. E agora eu quero que você fale uma meta que você pode deixar para todo mundo que está assistindo, para nós termos até o final do ano. Olha, acho que em cima do processo de autoconhecimento, a partir de já, começa a pôr atenção nos seus comportamentos, que você mesma vai fazer alguns diagnósticos. E às vezes isso acalma teu coração, porque o nosso maior problema é querer mudar a vida, querer mudar as pessoas, querer mudar as coisas. E a partir do momento que você aceita, você para de brigar com você. E isso é um exercício difícil. É um trabalho, eu brinco com os meus clientes que é treino até a cova. É difícil, mas eu acho que depois ele como que a gente diz? Recompensador, exatamente. Aceitação, eu acho que é o maior desafio. E a dica maior para o mundo hoje é a sua capacidade de estar presente. A gente está aqui conversando, eu estou 100% presente. Não tem celular, não tem interrupção, que é um grande desafio. Sim. Mas eu poderia estar aqui estando 50% presente. A vida é feita de opções. São as opções. Estar presente hoje é o maior desafio no mundo. Então, isso diz muito. O quanto você quer estar presente na vida. O quanto você pode fazer diferença na vida das pessoas estando presente. Porque quando você está presente, você ouve a pessoa. Você enxerga a pessoa. E você fala o que deve ser falado. Nossa, isso aí vou levar para minha vida já. Agora eu quero que você fale onde a gente vai encontrar o seu livro. Olha, para todo mundo que tá aí, olha, super dica que ficou aqui do nosso videocast do Grupo André Borba. Eita! O nosso videocast do Grupo André Borba. Então você que tá aí, quer conhecer melhor o trabalho da Regina, também tem as redes sociais. Queria deixar o seu Instagram, é Regina Nogueira Eu? Isso. Coloca para mim aqui, só para mostrar. No LinkedIn é Regina Nogueira.
também, que eu estou presente. Eu tenho o meu canal no YouTube, que está um pouquinho abandonado. Tem que voltar. Tem o site, etc. Tem muito trabalho. É rebranding o tempo todo, né? Sempre rebranding. O livro está sendo vendido em todos os marketplaces digitais, na Amazon, Mercado Livre, Shopee, todos esses. Então, a excelente. média é uma média de R$40. Na Amazon eles estão cobrando 120, então atenção, tem 2 preços lá. Então vamos falar a verdade aqui, né? Não, perfeito. E muita gente, tem várias empresas usando o livro para fazer dinâmicas com seus funcionários. Sim. Né? Porque quando a gente se dá conta que a gente é uma marca, a gente também se dá conta qual é o nosso papel dentro da empresa. Sim. E isso pode ajudar muito no comportamento, né? Ai, queria agradecer muito sua presença aqui hoje. Muito obrigada pelo seu tempo, de você ter a disponibilidade de vir. Queria também agradecer vocês que assistiram hoje. Vocês que quiserem conhecer melhor o trabalho da Regina, é só entrar lá no Instagram dela, conheça melhor também o livro dela, que eu tenho certeza que vai levar vocês a um momento de ressignificar, né, Regina? Exatamente. Então é isso. Muito obrigada, querida. Um beijo para todo mundo. Rebrandem-se. Sempre. E sejam as suas melhores marcas. É isso aí. Então, até o próximo episódio. Até lá.